Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, esse é o nosso trabalho sobre sports washing e o uso do esporte como uma estratégia geopolítica da Arábia Saudita. Eu sou o João Vitor. Eu sou a Bianca. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Santiago. E nós somos estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio Marista Santo Antônio, localizado em Sinop, no Mato Grosso, no Brasil. E o trabalho também que nós vamos abordar é sobre as ciências humanas. Essa também é a nossa orientadora, prof. Nayara Freitas. Ela, além de prof, é doutora e dá aula no Colégio Marista Santo Antônio e, além disso, na Universidade do Estado do Mato Grosso. Bom, nas últimas décadas, o esporte tem recebido foco nas relações internacionais, por ser um instrumento de poder e influência global. Assim, meios de propaganda nacionalistas de discursos populistas são um importante elemento constituinte da imagem externa na exposição mundial. Assim, o sports washing ele é designado como uma estratégia geopolítica através de eventos e investimentos no esporte para lograr a imagem dos países. Assim, fazendo com que ligue ao fato das propagandas nacionalistas e os discursos populistas e a imagem externa na exposição. Nesse mapa é apresentado os países participantes da Organização de Países Exportadores de Petróleo, também conhecido como OPEP, e vale ressaltar a grande presença dos países do Oriente Médio aqui, como o Iraque, Irã, os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e o Kuwait. No livro Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, de 1990, o autor e cientista político norte-americano Joseph Nye apresenta uma ideia que é oposta ao hard power. Essa ideia ficou conhecida como soft power, um poder brando, e surge da atratividade da cultura, dos ideais políticos e das políticas de um país. No seu próximo livro, Soft Power: The Means to Success in World Politics, de 2004, o conceito foi desenvolvido e mais aprofundado, em que ele diz que é a capacidade de conseguir o que você quer através da atração, em vez da coerção a pagamentos. Bom, agora falando um pouco de como surgiu essas estratégias, temos como exemplo o pão e circo, que surgiu na Roma Antiga, e foi uma estratégia utilizada por governo, onde ele disponibiliza comida e entretenimento para a sociedade, a fim de distrair dos reais problemas. E outro exemplo é a Olimpíada de 1936, no qual o governo nazista, comandado por Hitler, utilizou das Olimpíadas para desviar o foco das perseguições. No ano de 1964 até o ano de 1985, o Brasil passava por um momento de ditadura militar. Com isso, em 1970, o regime militar utilizou a conquista da Copa do Mundo para tentar desviar a imagem que o Brasil estava passando, que passava uma imagem que violava os direitos humanos. Os objetivos do nosso trabalho foram contextualizar o conceito de sport washing da sua origem até a prática pelo governo saudita, investigar os motivos ocultos ligados ao investimento saudita em clubes esportivos e na infraestrutura de esportes, e também compreender os principais impactos e as críticas ao sport washing saudita, incluindo questões ligadas aos direitos humanos. Para a metodologia do nosso trabalho, o estudo ele pode ser classificado como descritivo e explicativo por compreender os novos jogos de poder gerados pelas práticas do sports washing. Conforme Gil, em 2010, ele trouxe que esse tipo de pesquisa tem como finalidade descrever as características apresentadas em uma realidade. Além disso, utilizou-se dados como o Google Acadêmico, Cielo e o portal da CAPES também. E, para a nossa pesquisa dos artigos, foram utilizadas palavras-chave como sports washing, soft power, Arábia Saudita, direitos humanos e entre outras palavras. E a técnica de coleta de dados do nosso trabalho
foi utilizada através da pesquisa bibliográfica e documental, tendo ênfase na leitura de artigos e relatórios. E também foram utilizadas outras fontes digitais de informação, tais como a ESPN, a CNN Brasil e a Internacional também, além de dados do investimento, do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, mais conhecido como o PIF. Em 1938, a descoberta de petróleo em solo saudita transformou a economia local. Com isso, a Arábia Saudita se transformou em uma das nações mais ricas e influentes do mundo moderno. As reservas de petróleo da Arábia Saudita são essenciais para o mercado global de energia, tendo a segunda maior reserva de petróleo do mundo. Esse gráfico demonstra as maiores exportadoras de petróleo, as nações que mais exportam petróleo em 2023, em milhões de barris diariamente. E nele é possível observar que a Arábia Saudita é o maior exportador, de petróleo, segundo o IBP. Tá. O projeto Vision 2030, ele tem como principais objetivos a redução da dependência de petróleo para a diversificação econômica e também fomentar a cultura e a sustentabilidade ambiental, melhorar as infraestruturas de cidades, qualidade de vida da população para atrair investimentos estrangeiros. Bom, agora falando um pouco dos investimentos, temos na primeira figura o T-Line, que é uma cidade futura linear localizada na região de Lyon, que tem como foco ser uma cidade sem carros e sem emissões de carbono, focando a sustentabilidade e tecnologia. E na segunda imagem, a gente tem o Mukabe, que é um arranha-céu em formato de cubo, que abrigará uma cidade interna com espaços comerciais e de residenciais. Para comentar sobre o preço que o Sports Washing oferece, é possível citar a Copa do Mundo do Catar de 2022, onde 300 bilhões de dólares foram investidos no decorrer de 12 anos, e clubes como Manchester City e Paris Saint-Germain também podem ser citados, pois houveram investimentos de fundos, tanto do Catar quanto de Abu Dhabi, onde eles investiram nesses clubes e, depois de um tempo, esses clubes trouxeram um retorno esportivo, conquistando assim a Champions League, que é o maior torneio de clubes da Europa. E além de patrocínios esportivos, como a Fly Emirates, por Abu Dhabi, e a Qatar Air, que faz parte do Qatar. Através disso, trouxemos o PIF, citado anteriormente, em que os investimentos são comandados pelo governo autoritário de Mohammed bin Salman, considerado um dos soberanos mais ricos do mundo. E o Newcastle, um clube de futebol da Inglaterra, foi comprado no ano de 2021, 80% dele se tornou parte do PIF e foi desembolsado na primeira janela de transferências 590 milhões de reais. Assim, fazendo com que o clube entrasse na Champions League depois de muitos anos. Além disso, houve a construção de 14 novos estádios, além das reformas nos que já existiam, um investimento de até 300 bilhões de reais no futebol até 2030 e expandiram-se assim até 2034, com a possibilidade da Copa do Mundo de 2034 ser sediada na Arábia Saudita. E além de 43 instalações esportivas, estimando assim 1,8 milhões de visitantes anualmente. Assim, cabe citar no investimento também $1 trilhão em investimento nos setores estratégicos dos países, entre eles o futebol nacional, onde foram investidos 2 bilhões de reais nos 4 principais clubes que foram adquiridos, 75% desses clubes, pelo PIF também, para se investir no futebol local e atrair mais pessoas para o campeonato nacional, onde Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahly foram comprados pelo PIF saudita. E 2,2 bilhões na compra do Newcastle também foram desembolsados. Para falar sobre os salários também, que são astronômicos no termo de vista do futebol, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema,
recebe milhões de euros no seu contrato, além de Neymar também ser um prato, né, que entra nos maiores salários do futebol saudita. O Neymar que inclusive já saiu do futebol saudita. O jornalista Jamal Ahmad Khashoggi, ele era autor e editor-chefe da Al Arabi News Channel e do jornal Al Watan. Ele era bem vocal sobre suas críticas do governo saudita, e isso levou, em 2018, o príncipe saudita a autorizar o assassinato dele. Ele foi a um consulado saudita na Turquia, onde ele foi esquartejado e assassinado por agentes sauditas. Isso causou protestos, né, ao redor do mundo todo por conta de sua morte injusta. E isso é só uma das violações do governo saudita contra os direitos humanos. Outros apresentam como a intolerância religiosa, em que a Arábia Saudita é o único país no mundo onde é oficialmente proibido construir igrejas, e os direitos das mulheres, que muitas vezes não são respeitados lá, por conta que em solo saudita elas não podem dirigir, não podem viajar para fora do país, não podem conseguir um emprego e nem mesmo abrir uma conta bancária. Outros apresentam também a tortura, violência e rapto, a coerção sexual, dentre outros. Por isso, para concluir o nosso trabalho, a gente entendeu que essas últimas imagens traduziram bem que o governo autoritário saudita acumula acusações contra os direitos humanos, sendo assim o sportswashing uma estratégia geopolítica que a Arábia Saudita usa para desviar a atenção da comunidade internacional. Assim, o sportswashing é sim uma forma de obtenção de soft power, conceito trazido e introduzido nesse trabalho do Joseph Nye. Além disso, a Arábia Saudita, através do projeto Vision 2030, realiza grandes investimentos nos esportes e na infraestrutura local, claramente ligadas às práticas de sportswashing. Por isso, a gente também conclui que o sportswashing saudita vai além do futebol, com investimentos na Fórmula 1, boxe, golfe e até mesmo no esqui também. Essas são as referências que trouxemos para o nosso trabalho, entre elas alguns sites, livros também, e diversas pesquisas. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e o carinho de vocês. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.